Turma, isso aqui é só para tentar ajudar vocês na compreensão do estudo dos nervos cranianos. Tá? Então, vou só dar um geralzão, né? Não vou ficar repetindo o que foi falado em aula, vou só reforçar alguns pontos que eu acho que pode ser que tenham ficado abstratos, porque é abstrato mesmo, para quem está vindo pela primeira vez. Tá? Então, vamos lá. Então, essas partes mais macros não tem por que eu ficar falando, né? Isso aqui tudo é simples, tal, vocês entenderam. Então, eu vou só me ater onde eu acho que possa ser que esteja ainda abstrato. Então, assim, né? Quando fala dos nervos cranianos, a gente tem que olhar para os núcleos deles, que são as origens verdadeiras. Tá? Então, isso aqui é uma imagem de tronco encefálico. E aí vocês veem, né, que essa é absurdamente complexo, né, que ao longo de todo o tronco encefálico você tem diversas origens de nervos cranianos, tá bom? Então, e aí assim, que a gente vai dar uma olhada agora, em cada porção do tronco, você vai ter determinada origem de determinados nervos cranianos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o número 9, quem que é o 9, né? É o hipoglosso. Então, olha como é que o núcleo dele é comprido, né? Digamos, é uma forma de coluna, tá? Isso aqui vai começar a aparecer bastante em neuro, esse tipo de núcleo. Então, com isso, né? Se você fizer o corte em várias regiões do bulbo, né? Isso aqui é bulbo, você vai pegar o hipoglosso, tá? Porque ele é como se fosse uma coluna, né? Ele é mais comprido. Muito bem. Vocês não têm que saber o que é comprido e o que não é, tá? Eu tô só exemplificando aqui, então, um núcleo de nervo craniano, tá bom? Vamos lá para cima para o mesencéfalo, para ver, então, por exemplo, ó, o número um é um núcleo que tá lá na altura do colículo superior, né? Lembra dos colículos superiores e inferiores? E, de fato, né, é a altura que tá o núcleo do óculo motor. Aqui, número 2 é o núcleo do troclear. Né? Vejam que ele está na altura do colículo inferior. Tá? Então, é esse tipo de referência que vocês vão encontrar no livro. O oculomotor na altura do colículo superior. Né? Que é isso? É que se você fizer um corte no colículo superior, é lá que você vai achar o oculomotor. Tá, o troclear está na altura do colículo inferior. O que é isso? É que se você fizer um corte na altura do inferior, é onde você vai conseguir ver o troclear. Tá bom? E assim vai. Ó, o número 5, né, que a gente não viu ainda na aula, é o núcleo do nervo facial, mas eu tô chamando a atenção nele porque ele faz aquela voltinha nessa região da ponte que forma então essa saliência, né? Como é que é o nome disso aqui? É o colículo facial, né? Porque justamente a saliência é formada pelo nervo facial que está passando aqui nessa região, tá? Cuidado, o 5 ele está apontando para o núcleo, né? Que é essa parte aqui embaixo, mas isso aqui, ó, é o nervo facial, tá bom? E aí ele forma então o chamado colículo facial. Né? Mas tá falando dele por quê? Porque tem um núcleo lá que o Pro falou dele em aula, que é o número 4, que é o núcleo abducente. Tá? Então o núcleo abducente tá lá no colículo facial. Né? Pô, mas por que chama facial? Porque é um colículo, né? É uma intumescência que justamente existe por conta dessa passagem das fibras do nervo facial. Tá bom? Não é que o núcleo dela tá lá, né? O núcleo dela tá ó, um pouquinho mais para baixo. Muito bem. Então, vamos passar. Ó, essa imagem também tá bem legal. Então, ele tá mostrando ó, aqui em cima, na altura. Então, lá no mesencéfalo, né, a altura de colículos superiores, temos o núcleo do nervo oculomotor. E também nessa altura temos um outro núcleo que também é do oculomotor, mas que é o componente visceral dele, que é aquele Edinger-Westphal. Tá? Os dois, eles são do nervo oculomotor. Esse aqui é o componente visceral e esse aqui é o componente motor. Na altura do colículo inferior, a gente tem agora o núcleo do nervo troclear. Então, tá vendo como que é a mesma coisa que a gente viu na imagem anterior. Tá bom? Deixa eu ir lá para baixo, ó, o núcleo do hipoglosso, né? Tá aqui então, né? Ele comprido, pegando aí várias alturas do bulbo. Tá? O núcleo do nervo abducente, que fica justamente lá no colículo facial.
Muito bem. Vamos lá, né? Então, o primeiro que o professor falou, o óculo motor, que é o terceiro par de nervo craniano. Né? Então, nos livros vocês vão ver esse tipo de informação. O núcleo do nervo oculomotor localiza-se no nível do colículo superior. É aquilo que eu estava falando. Tá? Então, dessa vista aqui, ó, colículo superior, colículo inferior. Né? Então, vejam que a gente tem colículo, aqueduto do mesencéfalo, e aí depois aparece esse monte de núcleo. Né? Vamos ver os que estão na altura do superior. Vamos ver se o mundo faz sentido, né? O 7 e o 8. Aí você vai lá embaixo, ó, eles mesmos. Né? Então, tanto o Edinger-Westphal como o 8 do óculo motor. Tá bom? O 9 fica também no mesencéfalo, só que na altura do colículo inferior. E, de fato, ó, o 9 é o troclear. Tá? Então, o melhor jeito de estudar anatomia é você ir entendendo cada frase que o livro fala. Então, vai com o Atlas, vai olhando, se encontra, e aí então passa para a próxima frase. Muito bem. Tem um núcleo que está lá na ponte, né? Aqui é a região da ponte, é o 10. E de fato, ó, é o núcleo abducente, que é o que a gente viu, né? Que fica lá no colículo facial. Muito bem. Deixa eu apagar. Aí, né, o nervo oculomotor, então, ele se forma a partir das fibras desses núcleos, 7 e 8, tá? Lembrando que aqui o 7, né, que é o Edinger-Westphal, é o componente visceral dele, ou seja, fibras parasimpáticas que vão inervar o músculo que vai fazer a contração da pupila, tá? A miose. E o 8 é a parte motora, né? Então ele vai, motora somática. Então ele vai inervar os músculos que inervam musculaturas extrínsecas do olho. O fato é que eles saem, né, todos aqui formando então o nervo, tá? 13, vamos ver, 13 oculomotor. Ok. E vai então seguir a sua vida lá para a musculatura dos olhos. Tá bom? Não vou ficar detalhando isso. Realmente meu objetivo é isso aqui, porque eu acho que é onde vocês possam estar se perdendo. Muito bem. Se a gente fizer um corte aqui, né, fizer um corte, a gente consegue achar esses núcleos, né? Então vejam, vai ter lá o colículo superior, vai vir o aqueduto do mesencéfalo e aí depois vão vir os núcleos que a gente quer. Ó, vamos dar uma olhada, tá? Então, primeira coisa, o corte na altura do colículo superior. Tá, então você tá aqui, esse aqui é o corte na altura que você quer. Se você pega do colículo inferior, você não vai achar esses núcleos do óculo motor, tá? Então tem que ser numa altura correta que você pegue esses núcleos. Muito bem. Número 2, né? Isso aqui é o colículo superior, tá? Colículo superior. Aí passa o aqueduto do mesencéfalo, pelo que a gente viu, e aí tinha que chegar nos núcleos que a gente quer, né? Então vamos dar uma olhada nesse 6 que ele é. Núcleo do óculo motor, né? Muito bem. Deixa eu ver o que é o 5. O 5 é o componente visceral do óculo motor, tá? Então, estão aqui os núcleos do óculo motor, tá bom? Então, vejam, né? Colículo superior, né? Então, olha aqui o corte. Melhor, né? Olha aqui o corte. Então, a gente consegue ver colículo superior, né? A saliência, que é o colículo. Aí veio a parte do aqueduto do mesencéfalo e depois é que apareciam os núcleos que a gente estava procurando. Muito bem. Ó, o número 8 é o próprio nervo, né? O oculomotor. Vamos achar ele aqui, ó. E de fato, né? Por quê? Porque as fibras partem desses núcleos e o axônio delas forma o nervo. Tá? Então, de fato, o número 8 é o nervo oculomotor. Não vou ficar falando disso e nem também disso aqui, né? Eu coloquei lá pra vocês um vídeo muito legal do Proleandro. Então vejam, né? Isso aqui é o reflexo fotomotor. Tá? Se você iluminar somente um olho, você vai fazer a miose nos 2 olhos, tá? Então é o reflexo tanto direto como consensual, tá bom? Assistam o vídeo do Leandro para entender direitinho isso aqui. Só vou comentar, né? Porque eu não resisto. Olha que interessante, né? A informação da luz, ela entra pelo olho direito, tá? Ela entra. Essa informação cruza tanto no quiasma como também,
Ó, a informação passa lá pelos corpos geniculados, né, lá do diencéfalo. Lembra que a gente viu os corpos geniculados laterais que faziam parte da via da visão. Olha eles aqui. Tá, então a informação passa pelos corpos geniculados do tálamo, né, ou do metatálamo para alguns autores, e chega lá nos chamados núcleos pré-tectais. Dos núcleos pré-tectais, a informação também cruza. Tá? Então você vai ter tanto cruzamento no quiasma, como também lá atrás, eles chamam de comissura posterior. Tá? Então, o que é importante? Que a informação cruza, né? Então o que entra por um olho vai acabar chegando em ambos os lados. Aí, desse núcleo pré-tectal, parte fibra, que vão então, né, para o núcleo de Weddinger-Westphal, tanto do lado direito, que é o lado que entrou a luz, como também do esquerdo. E vai fazer então esse reflexo fotomotor, tá? Então vai fazer com que ocorra miose, né, em ambos os olhos, em resposta à luz que só incidiu sobre o olho direito. Tá? E aí mais pra frente a gente vai fazer o que com isso, né? E se fizer uma lesão aqui? E se fizer a lesão aqui? E se fizer a lesão aqui? Então a gente vai colocar as lesões, tá? E aí vocês vão ter que, né, saber o que vai ter que ser apresentado pelo paciente. Mas deixa isso aí mais pra frente. Ok. Nervo quarto par, que é o troclear. Mesma coisa. Tá bom? Então, núcleo ao nível do colículo inferior. Então, você vê aqui, ó, colículo inferior é esse aqui. Tá bom? Mesma coisa. Lembra de que o troclear, ele é o único que tem a origem aparente pela parte posterior do tronco. E, de fato, né, ele sai aqui e aí dá a voltinha e segue a vida dele. Tá bom? Mas, como eu comentei, né, esse vídeo eu não quero me prolongar, é só para chamar a atenção de vocês de como então que esses núcleos estão no tronco encefálico e como quando eu faço um corte, eu vejo esses núcleos numa outra perspectiva e vejo também tratos de fibras que estão subindo e descendo por aqui. Tá bom? Por isso que são aquelas imagens que assustam no começo de corte transversal do tronco encefálico. Que é esse aqui, né, por acaso. Então vamos achar, né, o núcleo do nervo troclear, né, tá aqui. Então a gente sabe que é na altura do colículo inferior. Então eu tive que buscar um corte de colículo, né, de altura de colículo inferior, senão não ia conseguir achar, né, o núcleo que a gente está procurando. E aí tá aqui, então, o núcleo, né, do quarto par de nervo craniano. Tá aqui o 5, olha ele aqui, tá bom? Então é o quarto par de nervo craniano. E se voltar naquela figura anterior, também faz sentido, né? A localização dele, ó, ele tá para cá, né? Passando o aqueduto mesencefálico, ele aparece, né? Então, as coisas fazem sentido quando o coração está aberto. Muito bem, então, vamos adiante. Uma coisa importante, né, que a gente vai começar a fazer com vocês, então, olhem as relações que esses nervos têm, né? Então, por exemplo, a artéria cerebral posterior, né? Olha como ele passa intimamente se relacionando com ela. Aí, se você coloca um aneurisma, né, num vaso desse, você pode fazer compressão desses nervos, tá? Então, é onde a gente vai usar para contexto clínico. Tá, vamos colocar um aneurisma, ou então uma massa que pressione esses nervos e perguntar o que a pessoa pode ter de sintoma, tá? Essa figura aqui é de um outro livro, né? Então, vamos olhar ela também, né? Então, tá aqui o núcleo troclear, né? A altura do colículo inferior, né? Aqui em cima, então, devem ser os óculos motores, né? Que estão na altura do colículo superior. E aí o troclear, a origem aparente dele, na parte posterior do tronco, e segue a vida dele. Como eu comentei então, né, olha aqui o terceiro par, o quarto, tá? Olha o sexto par, como ele é íntimo, né, da artéria carótida interna, tá? Então sempre muito atentos às relações que esses nervos têm, tá bom? Esse aqui é o seio cavernoso, e vocês sabem que doenças, né, infecções ou fúngicas ou bacterianas, né, nesses nervos
podem levar a meningite, tá bom? Por conta dessa passagem que eles fazem pelo seio cavernoso. Tá? Então, bem importante isso para a clínica. Né? Por exemplo, esses vírus, sabe, que pega o nervo na periferia e sobe, né? Chega até, vai percorrendo por você tem o risco nesses casos, né? Se forem esses nervos, de fazer uma meningite. Muito bem, aqui também o prof já falou. Abducente, né? Então, sexto par. Situa-se na ponte, no colículo facial. Então já venho aqui direto para a ponte. Tá? Então vamos ver se realmente é o 10. É ele mesmo, abducente. Tá? Nossa, mas já foi aí direto por quê? Porque é o único na figura que está na ponte. Né? Aqui em cima é mesencéfalo, aqui embaixo é bulbo, e esse aqui então é o núcleo que está sendo mostrado aqui na ponte. E ele fica, né, de fato, lá no colículo facial. Né? Lembrem-se que é onde o nervo facial passa fazendo, então, essa intumescência. Aí viram a intumescência e falaram, olha, um colículo. Por que tem esse colículo aqui? Ah, é porque as fibras do facial passam por aqui. Ah, então vamos botar o nome de colículo facial. Tá bom? Então, aqui então são as fibras, né, do facial. Vamos ver se a gente está certo. 19... fibras do facial, ufa, e elas terminam, termina aqui, vamos ver o que é o 4, núcleo do facial, tá? Então, muito bem, o mundo ainda faz sentido. Mas o que a gente viu na aula é esse aqui, né? É o núcleo que está lá no colículo facial, né? O núcleo do facial, ele está um pouco mais para baixo. Agora, o núcleo que está no colículo facial é justamente o abducente, tá? Que é o sexto par. Muito bem. E aí, o que são essas fibras, né, que estão partindo do núcleo abducente? Né? Nada mais é do que o nervo abducente, né? Tá? Essa daqui é a origem verdadeira dele, né? Esse aqui é o núcleo, que é a origem verdadeira. Aí as fibras, né, partem dele, e esses axônios é justamente o que vão formar o nervo abducente. De novo, né, então chamando a atenção para as relações que eles fazem com os vasos, tá? Porque a gente vai começar a colocar aí uns aneurismas, né, umas lesões, e perguntar de sintoma. Tudo bem? O abducente em especial, né, ele fica bem colado aqui na artéria carótida interna. Uma coisa interessante, né, do nervo abducente, né, é que os núcleos do abducente, além de ter os neurônios motores, ele tem também neurônios internucleares que vão subir para o núcleo de um outro nervo craniano, né? Então, tem neurônios, né, que vão partir formando o nervo abducente, mas tem também neurônios internucleares que sobem pelo fascículo longitudinal medial, tá? E vai lá para o mesencéfalo fazer sinapse no núcleo de quem? Do óculo motor, né? Por isso que a gente consegue, então, quando a gente olha para o lado, né, fazendo assim, então, com que o abducente, né, vai trabalhar para que aqui o olho direito olhe para a direita, e é automático, né, é involuntário o seu olho esquerdo fazer o quê? A adução. Né? Por quê? Porque você vai ativar o óculo motor do outro olho para fazer esse movimento. Tá? Então aqui, né, no reto lateral que faz a abdução vai ser o nervo abducente. Só que quando você ativa o núcleo desse nervo, você automaticamente, por conta das fibras desse fascículo longitudinal medial, você vai estimular o óculo motor do outro lado. E que bom, porque assim vai os dois, né? Você consegue olhar então para a direita, né? O óculo motor vai tratar de contrair o reto medial desse olho, e o outro olho vai ter o abducente contraindo o reto lateral. Muito bem. Que é essa imagem, né? Então, essa imagem está mostrando a pessoa, ela tem um problema no olho esquerdo dela, um problema de abdução, né? No abducente. Então, ela tem dificuldade para enxergar objetos que são colocados mais aqui do lado esquerdo,
Só que se coloca do lado direito, ela consegue, porque o movimento dela de adução tá ok. O que ela não consegue é o abduzir, tá? Então, se você põe desse lado aqui, ela consegue enxergar. Muito bem. O acessório, né, é rapidinho, só para mostrar aqui então que ele tem a raiz espinal dele, tá? Que se encontra ele entre C1 e C5. Tá bom? O Pro Fábio, né, falou dele, o Pro Adam também mostrou bastante ele. Tá bom? Então, olha, é bem grande, né? Então, vários pontos de núcleo desse nervo. Aqui outra imagem mostrando isso. Só quis chamar a atenção. Quem que tá chegando lá para fazer sinapse com ele? Cadê? Chegando. Aqui, ó. Então, vejam, né? Tem alguém que chega e faz sinapse com esses núcleos acessórios, que é exatamente tratos córtico-espinais. Né? Então, para você movimentar os músculos inervados pelo acessório, é movimento voluntário. Então, tá vindo lá do córtex motor. Né? A ordem tá vindo lá de cima, através dos tratos córtico-espinais. Para encerrar o hipoglosso, que também foi falado, né? O 12º par. Tá, então vamos achar aqui. Número 2 é o nervo mesmo, né? Então, o 12º par. Olha ele aqui. Bom, então não vou nem procurar o núcleo, vou só seguir o caminho. Se esse aqui é o nervo hipoglosso, deixa eu ver onde que é a origem dessas fibras. Ó, deve ser o 14, então. 14. Aham, núcleo do 12º. Tá, então, é o núcleo, então, do hipoglosso. Tá bom? Que vocês viram que ele é bem comprido, né? Então, vários cortes do bulbo vai sair o núcleo do hipoglosso. Então, vamos colocar lá de novo. Essa figura aqui eu achei legal só para mostrar, né? Tudo desde lá de cima. Tá, então desde a ordem, né, para que você mexa a língua, aí vai lá pro tronco encefálico, né, pro núcleo do hipoglosso. Tá? E por onde que vai? Por um trato córtico-bulbar, né? Um trato descendente, ó, as fibras desse trato ajudam a formar a cápsula interna, né? Então vão montando aí o quebra-cabeça, ó, por onde que a gente está passando, cápsula interna. Né? Então essas fibras, tanto ascendentes como descendentes, aqui no caso são descendentes, compõem a cápsula interna. Aqui no caso é o trato córtico-bulbar. E realmente, né, foi lá para os núcleos no bulbo, né, especificamente para o núcleo do hipoglosso, se é a sua vontade vinda lá do alto comando é mexer a língua. E aí de lá então é que vai partir o nervo hipoglosso. Tá? Então, fechamento, né? Então, tá um pouco mais claro tudo isso, né? Então, enxergar esses núcleos, tá? Perceber que daqui é onde vai partir, então, os neurônios que vão formar o nervo. E mais importante é compreender a importância de uma lesão de tronco encefálico, né? Imagina o que não pode gerar. Tá, com todos esses núcleos importantes, né? A gente já viu um autônomo, que é o do reflexo da pupila, mas tem outros núcleos autônomos aqui que vocês vão ver, que controlam, né, respiração, frequência cardíaca. Então, realmente é bem importante. Deixa eu ver o que mais que vale a pena falar nisso aqui, mas não, tá? Então, eu espero que fique mais claro as aulas para a semana que vem.